Bem-vindo de volta ao canal, seu ponto de referência para tudo relacionado à saúde e bem-estar. Se você é apaixonado por cuidar do seu corpo, não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar o sino para ficar atualizado com nossos últimos vídeos. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um tópico frequentemente negligenciado em nossa dieta: como certos vegetais podem afetar nossa saúde renal. Agora todos nós sabemos que os vegetais são ricos em nutrientes essenciais para nosso bem-estar, mas para aqueles com problemas renais, nem todos os vegetais são benéficos. Alguns podem ter altos níveis de substâncias como potássio e oxalatos, o que pode representar riscos se seus rins não estiverem no seu melhor estado. Mas antes de começarmos, gostaria de convidar todos vocês a comentarem abaixo de qual cidade estão assistindo. Adoramos saber de onde vocês são. Então, como saber quais vegetais são amigos e quais são inimigos quando se trata de saúde renal? Fizemos nossa lição de casa e consultamos especialistas em nutrição para trazer a você uma lista dos 4 principais vegetais que você deve evitar ou diminuir o consumo para uma função renal ideal. E fique por perto porque após a contagem regressiva, vamos compartilhar algumas dicas vitais sobre como gerenciar sua dieta para a saúde renal e escolhas alternativas que são mais seguras para os rins lidarem. Vamos encerrar tudo com algumas ideias fascinantes sobre como seus rins funcionam e por que esses vegetais particulares podem ser uma preocupação. Então vamos direto ao assunto e descobrir quais vegetais entraram na nossa lista. Número 4. Espinafre. O espinafre é estimado por seu valor nutricional, mas apresenta preocupações referentes à saúde renal devido aos seus altos níveis de potássio e oxalatos. Em primeiro lugar, o espinafre é carregado de potássio, um mineral crucial para manter a função normal das células. No entanto, em casos de doença renal, especialmente entre pacientes em hemodiálise, a homeostase do potássio é primordial. A ingestão de espinafre, especialmente quando cozido, exige cautela, pois o processo de cozimento condensa efetivamente a massa do vegetal, intensificando sua concentração de potássio. Uma ilustração prática disso seria a comparação entre espinafre cru e cozido, onde uma xícara de espinafre cozido contém uma quantidade mais concentrada de potássio do que seu equivalente cru. Isso não é um detalhe trivial, pois o excesso de potássio pode resultar em hipercalemia, um estado onde o potássio atinge níveis perigosos na corrente sanguínea, representando riscos graves especialmente para a função cardíaca. Os oxalatos no espinafre também merecem atenção, devido à sua propensão a se combinar com cálcio e formar pedras de oxalato de cálcio, o principal constituinte da maioria das pedras nos rins. Essa combinação ocorre quando o oxalatos, que é um composto orgânico, presente em vários alimentos, é sintetizado pelo corpo humano e se ligam ao cálcio urinário. Essa ligação diminui a solubilidade do cálcio, promovendo o processo de cristalização que leva à formação de pedras. A evidência desse mecanismo é bem documentada, como visto nas descobertas publicadas no Journal of the American Society of Nephrology, que esclarece o papel significativo dos oxalatos dietéticos no aumento dos níveis de oxalato urinário e o risco consequente de formação de pedras. A variabilidade individual na absorção e metabolismo de oxalatos complica ainda mais as recomendações dietéticas. Um estudo da Kidney International destacou que certas pessoas, notadamente aquelas com predisposição genética para a formação de pedras renais, ou aquelas que já formaram pedras nos rins, apresentam uma absorção intestinal aumentada de oxalatos, aumentando seu risco ao consumir alimentos ricos desses sais como o espinafre. Número 3. Batatas. Especialmente as cascas de batatas, um item básico em muitas dietas, apresentam uma preocupação particular para indivíduos com problemas de saúde relacionados aos rins, devido ao seu significativo teor de potássio, especialmente concentrado em suas cascas. A camada externa das batatas não é apenas rica em fibras, mas também serve como um reservatório para vários minerais, incluindo o potássio. A concentração de potássio na casca da batata é significativamente maior do que na polpa sozinha. Isso é uma consideração crítica para aqueles com função renal comprometida, já que os rins são responsáveis pela manutenção do equilíbrio eletrolítico, incluindo a regulação dos níveis de potássio. Quando a função renal está comprometida, como na doença renal crônica, ou em pacientes que necessitam de diálise, o risco de hipercalemia aumenta. A hipercalemia pode interferir nos ritmos cardíacos normais e está associada a riscos cardiovasculares significativos. A relação entre a ingestão de potássio e a saúde renal é destacada por estudos, como aqueles relatados no Journal of the American Society of Nephrology, que indicam que o controle da ingestão de potássio é vital para evitar as complicações cardíacas da hipercalemia em pacientes com doença renal avançada. As batatas, quando não preparadas adequadamente, podem contribuir para um aumento da ingestão de potássio.
Por exemplo, ferver batatas pode resultar em uma liberação de potássio, o que é benéfico porque elimina grande parte desse mineral, ao contrário de fritar ou consumir batatas com as cascas que mantêm a maioria do potássio. Esse fator de preparação é crucial no planejamento dietético para indivíduos com preocupações renais, onde o método de cozimento das batatas pode fazer uma diferença significativa na carga de potássio da dieta. Número 2. A selga, com suas folhas vibrantes e rico perfil nutricional, apresenta uma preocupação para a saúde renal devido a ser rico em potássio e oxalatos. O potássio, um mineral essencial crucial para as funções celulares, é abundante na acelga. Enquanto benéfico para muitos, a regulação desse mineral torna-se comprometida em patologias renais, impedindo condições como DRC de manter a homeostase do potássio, potencialmente escalando para a hipercalemia, um sério desequilíbrio eletrolítico com ramificações cardíacas. Pesquisas destacadas no American Journal of Kidney Diseases sugerem o controle do potássio em dietas renais para evitar resultados adversos. A acelga contém quantidades significativas de oxalatos, que são compostos orgânicos que podem cristalizar como pedras nos rins. Esses compostos têm afinidade por se ligar ao cálcio formando oxalato de cálcio, o núcleo da maioria das pedras nos rins. O Journal of the American Society of Nephrology esclarece que os oxalatos dietéticos são um fator de risco modificável para formadores de pedras, sugerindo que indivíduos com histórico de pedras relacionadas ao oxalato podem precisar moderar seu consumo de acelga. Métodos de preparação para a acelga podem alterar seu impacto na saúde renal. Ferver pode reduzir os níveis de oxalato, já que esses compostos são solúveis em água e podem se desprender durante o cozimento. No entanto, o teor de potássio pode se tornar mais concentrado se a acelga não for fervida ou se a água de cozimento for consumida. Esse aspecto sutil do preparo de alimentos destaca a importância das técnicas culinárias e modificações dietéticas para a saúde renal. Para obter benefícios da acelga para a saúde, a inclusão em uma dieta renal deve ser cuidadosamente calibrada, onde seu consumo deve ser adaptado ao perfil renal do indivíduo, equilibrando a necessidade de nutrientes essenciais contra o risco de condições renais. Número 1. Tomates. São conhecidos por sua tonalidade vibrante e versatilidade culinária, e é um ingrediente favorito em inúmeros pratos. No entanto, para aqueles que gerenciam a saúde renal, os tomates apresentam um desafio nutricional único devido ao seu substancial teor de potássio. O potássio é um mineral essencial crucial para o equilíbrio de fluidos, sinalização nervosa e contração muscular. No entanto, no contexto da saúde renal, a ingestão de potássio requer uma regulamentação cuidadosa, uma vez que os rins comprometidos têm uma capacidade diminuída de filtrar e excretar o excesso de potássio. Isso pode levar à hipercalemia caracterizada por altos níveis de potássio na corrente sanguínea, o que pode precipitar complicações cardiovasculares sérias, incluindo arritmias. Pesquisas publicadas no Journal of Renal Nutrition enfatizam a importância do gerenciamento dietético do potássio para indivíduos com doença renal crônica, destacando a necessidade de vigilância em relação ao consumo de alimentos ricos em potássio como os tomates. Os tomates em si não são significativamente ricos em oxalatos, que estão mais comumente associados à formação de pedras nos rins em alimentos como espinafre. Assim, o teor de oxalato nos tomates não é a principal preocupação para a saúde renal. Em vez disso, o foco para a saúde renal está no nível de potássio, especialmente quando os tomates são ingeridos em formas concentradas como molhos, que contêm uma densidade de potássio mais alta do que suas contrapartes frescas. Diante disso, orientações nutricionais para aqueles com insuficiência renal muitas vezes incluem recomendações para limitar a ingestão de tomates, evitando o aumento da hipercalemia e seus riscos associados à saúde. É imprescindível que aqueles com preocupações renais consultem profissionais de saúde para adaptar seus padrões alimentares adequadamente, garantindo que suas refeições apoiem a saúde renal, ao mesmo tempo em que desfrutam dos sabores que amam. Não se trata apenas de comer menos desses vegetais ricos em oxalato, mas sim da companhia que eles mantêm em seu prato. A presença discreta de produtos lácteos como iogurte ou leite em sua refeição pode ser um ponto de virada. Esses alimentos lácteos têm um caso clandestino com oxalatos, ligando-se a eles de uma maneira que impede sua acumulação como pedras nos rins. Então, da próxima vez que você se deliciar com esses vegetais, deixe os laticínios serem seus parceiros, e juntos eles manterão seus rins livres de incômodos pedregosos. Lembre-se, a chave é a moderação. Antes de ir para o nosso próximo vídeo, não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações. Temos uma riqueza de sabedoria sobre bem-estar para compartilhar e prometemos que seus rins agradecerão.
Mantenha-se saudável e informado. Continuemos a cultivar uma vida de saúde vibrante juntos. Até o próximo vídeo.